Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês, uma vez a cada 2 semanas estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre teologia. Nós estaremos estudando neste vídeo o argumento cosmológico conforme foi proposto pelo filósofo judeu Saadia Gaon, que viveu de 882 a 942 na Era Comum, depois de Cristo. Saadia Gaon, ele é considerado o primeiro filósofo judeu. Ele não é exatamente o primeiro filósofo judeu, já existiu outros filósofos judeus antes, de certa forma, como o Filho de Alexandria, mas em certo sentido, assim, no sentido mais, como é que eu vou dizer, numa filosofia mais moderna, talvez, ou não moderna, né, porque não seria o termo mais interessante, porque é da Idade Média, mas um dos primeiros filósofos de uma certa corrente, de uma certa tradição, que veio a ser conhecida como filosofia judaica, né? O Saadia, ele era muito polêmico, ele arrumou polêmica com várias pessoas, né? Na época dele, por exemplo, você tinha duas tradições judaicas, uma que era a tradição babilônica e outra que era a tradição palestina. Então, ele pertenceu à tradição babilônica, então ele estava em polêmica com a tradição palestina. Ele também entrou em polêmica com os judeus que defendiam só a escritura, ele defendia a tradição oral também. Ele entrou em polêmica sobre calendários, né? Então você tinha duas tradições. A tradição babilônica defendia um calendário, a tradição palestina defendia outro calendário, e aí ele teve polêmicas com essa questão do calendário também, de propor um calendário. Ele teve polêmica também com a questão da gramática, da língua. Ele quis mostrar, né, que era possível uma gramática hebraica. Ele fez uma tradução da Bíblia, de boa parte da Bíblia hebraica, para a língua que é o árabe, né? Antes você tinha. Tem uma questão complexa, porque na verdade você tinha o árabe, só que ele era escrito com letras hebraicas pelos hebreus, mas era a língua que estava mais corrente com o aramaico, e ele vai fazer essa tradução. E é interessante que o Saad H1 ele tinha uma concepção de que você precisa unir razão e revelação. Então, se a gente quer compreender as coisas, a gente precisa unir aquilo que a gente encontra na revelação, aquilo que a gente encontra na razão. E essas coisas precisam se complementar e corrigir uma outra. Ou melhor, não corrigir uma outra, mas corrigir a interpretação de uma outra. Então, a sua interpretação da revelação e a sua interpretação da razão, elas precisam ser mutuamente comparadas para uma completar a outra, uma corrigir a outra. Isso ficou claro até na própria tradução que ele faz da Bíblia hebraica. Então, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 1, o texto fala assim, no hebraico, né, está escrito que Deus disse haja luz e houve luz. Só que a razão, ela nos faz saber que Deus, ele não tem corpo. Então ele não tem boca para falar. Então, na verdade, do ponto de vista da razão, aquilo é uma linguagem figurada para dizer que Deus pensou. Então, o Saad H1 ele vai pegar o texto e vai traduzir. Deus pensou, haja luz. E assim ele vai conciliando a razão. Então ele vai fazendo uma tradução que está dentro de uma interpretação de que é preciso conciliar razão com revelação. E uma coisa que estava muito clara para Saad H1 na revelação era que o mundo foi criado do nada. Então ele interpretava que, de acordo com Gênesis 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Isso significa que Deus teria criado o universo a partir do nada. E assim ele também arrumou polêmica com o que ele chamava de materialistas, que eram aqueles filósofos influenciados pela tradição aristotélica que entendia que o universo era eterno, que o universo era uma matéria que existiu eternamente. Então ele criou polêmica também com esses defensores. Né? Ele vai se inserir numa tradição que é chamada de Kalam, que é uma tradição que surge com os árabes, que busca fazer essa conciliação entre razão e fé. Só que a palavra Kalam, ela também ela significa discurso, alguma coisa assim. Essa palavra também, além de designar essa escola do pensamento que busca unir revelação e razão, e que surgiu com os árabes, e que depois ele, como judeu, também vai adotar essa maneira de conciliar a razão e a revelação, a palavra Kalam, com o tempo, ela também vai designar um tipo de argumento cosmológico. Um argumento cosmológico é um argumento baseado na ideia de causa. E é um argumento, Kalam, seria um argumento que é baseado na ideia de que o universo teve um começo. De que o universo, então, teve um começo. Se ele teve um começo, ele teve uma causa que o trouxe à existência. Então, essa causa, né, vai ser entendida na filosofia como Deus. E aí a gente vai ter, de acordo com Saadia Gaon, Gaon é um título de mestre espiritual, né, que é ligado à tradição do exílio babilônico. Mas, de qualquer forma, Saadia H1 ele era um líder espiritual, né? Depois ele perde esse cargo, porque ele arrumou algumas polêmicas, e aí ele vai se dedicar à escrita. Mas ele vai formular 4 Kalam, ou seja, 4 argumentos cosmológicos que provam que o universo teve um começo.
Então ele entendia que eram 4 provas possíveis. A primeira prova, ele chamava prova a partir da finitude do mundo. O Saadia Gaon falava assim, o mundo, ele é finito. Se ele é finito, se ele é limitado, ele não pode estar existindo infinitamente. Então, se o mundo é limitado, se o mundo é Na época, a gente precisa entender que eles não tinham as noções que a gente tem hoje sobre como o universo funciona. Então, como é que eles pensavam que o universo funcionava? Você tem a Terra, que é plana, e você tem o Sol, né? E a Lua, que são astros que orbitam a Terra. O que o Saadia falava? Olha, se a Terra é limitada, ela é finita, então ela tem que ter um começo, porque ela não pode existir infinitamente. Se ela existe infinitamente, ela seria ilimitada também no espaço, né? Hoje isso faz mais sentido para nós, porque a gente sabe que espaço e tempo estão associados, então se algo é finito no espaço, também é finito no tempo. Né? Mas qual que era o argumento que o Saadia usava, né? Como ele não conhecia da física hoje, o que ele pensava? O Sol, ele tá girando a Terra. A Terra é tudo que existe. Tem a Terra e aqui, né, tem o Sol que vai de um ponto, né, e dá a volta na Terra e depois ele volta. O Sol, né, se põe e nasce de novo. Se isso acontece, olha, se o Sol sai de um ponto e depois ele volta, ele deu uma volta inteira no universo e voltou para o ponto que ele estava antes. Isso significa que o universo é finito. Porque se o universo for infinito, o Sol ia sair daqui e ir embora, nunca mais voltar, porque o universo é infinito. Então, se o Sol nasce de manhã, se põe à noite e depois ele volta, se ele volta é porque ele deu uma volta completa no universo. Isso significa que o universo é finito, porque se fosse infinito, o Sol ia sair daqui e nunca mais ia voltar. Então, se o universo é finito, é limitado, ele também é limitado no tempo, ele é limitado, ele não é uma coisa ilimitada que existe infinitamente. Se ele é limitado, ele precisa de uma causa que deu origem para ele. Essa causa é Deus, né? A segunda prova é chamada prova a partir da composição. São 4 provas. A prova a partir da composição é o fato de que o universo ele é composto por partes. Né? Hoje a gente pode pegar, hoje a gente sabe que na nossa linguagem a gente falaria, né? A gente tem, por exemplo, tem eu aqui, Sankey, eu sou composto por órgãos, esses órgãos são compostos por células, essas células são compostas por organelas celulares, essas organelas são compostas por átomos, esses átomos são compostos por partículas subatômicas e por aí vai. Então, de toda forma, o universo é composto por partes. Essas partes, elas precisam se integrar, ou seja, quando uma coisa se forma, as partes elas ganham um formato e aí elas se integram. E quando essas coisas se desfazem, né, as partes delas se decompõem e se desintegram. Algumas coisas, né, evidentemente, elas são integradas. Né? Eu posso aqui, por exemplo, pegar vários tijolos e formar uma casa e construir uma casa. Então, eu peguei tijolos e montei uma casa. Mas se a gente pensar, quem que montou eu, quem que montou... Então, na verdade, quem que montou tudo que é o universo? Quem que foi o primeiro a montar as coisas, a organizar as coisas, né? Então, se o universo é feito de partes, alguém tem que ter integrado essas partes, assim como, por exemplo, eu integrei os tijolos para montar uma casa. Então, o fato do universo ser composto é mais uma prova de que ele precisa de uma causa que o criou. A terceira prova, ele chamava a prova a partir da temporalidade, né, dos acidentes. O que é a questão da temporalidade dos acidentes, né? O que existe, né? O que seriam os acidentes? Existem as essências, né? Então, vamos pensar aqui no copo. Existem vários tipos de copo. Existem copos de vidro, existem copos de plástico, existem copos grandes, existem copos pequenos, existem copos coloridos, existem copos amarelos, azuis, verdes, com desenhos, existem vários tipos de copos. Essa diferenciação, que eu vou diferenciando os copos, são os acidentes, né? Então, o fato de um copo ser vermelho e outro ser azul, isso é acidental. O que é acidental? Que não é essencial para aquilo ser um copo. E o que é o copo essencial? O copo essencial não pode ser um copo físico, porque todo copo físico, ele é composto por características acidentais. Ou ele é de vidro, ou ele é um copo específico. O copo, o modelo de copo ideal, né, ele não pode existir entre os copos físicos, ele existe como uma essência. E aqui a gente pode pensar que ele existe como uma essência, uma ideia na mente de Deus. Então, os acidentes, a essência que existe na mente de Deus, ela é eterna, né? O copo perfeito, ele é eterno. Os acidentes, os copos acidentais, os copos físicos que existem, eles não são eternos, eles são particulares, criados em um dado momento. Então, o fato dos copos criados serem acidentais, né, terem essas marcas de acidentais, eles não são a ideia perfeita de copo, né, que existe na mente de Deus. Então, os copos, tudo que é material, tudo que existe no nosso mundo físico tem que ter sido criado. Porque o que é eterno é a essência, o copo ideal.
Os corpos particulares, eles são criados. Da mesma coisa, os planetas, as estrelas, tudo isso, na verdade, né, tudo que existe no universo físico, ele foi criado a partir de um modelo ideal, né, que é a essência ideal existindo na mente de Deus. Então as coisas que existem no mundo, elas têm características acidentais, e por isso elas não são eternas, elas são temporais. E se elas são temporais, elas foram criadas a partir dessas ideias perfeitas que existem na mente de Deus. A quarta e última prova, que é a mais interessante, é a prova a partir da finitude do tempo. E o Saadia vai usar uma coisa bem interessante, que a gente pode pensar aqui na analogia da viagem. O que acontece? Vamos lá. Suponhamos que o tempo seja infinito. Então, antes de chegar o hoje, existiram infinitos momentos. Então, aqui, antes de chegar o hoje, existia o ano 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014. Infinitamente. Isso vai infinito para o passado. Agora, imagine que isso não faz sentido. Porque se o tempo é infinito para trás, o hoje nunca teria chegado. Porque o tempo, as coisas teriam que percorrer um tempo infinito para chegar até o hoje. Pense numa viagem. Se você está viajando infinitamente, você não vai chegar em lugar nenhum. Né? Imagina que, sei lá, chegou um carro aqui na porta da minha casa e eu perguntei, de onde você vem? Aí a pessoa fala, eu estou viajando infinitamente. Aí você para e pensa assim, não, mas se você está viajando infinitamente, então você nunca teria chegado aqui, porque a estrada até chegar aqui é infinita. Como é que você transcorreu uma estrada infinita? Como que você transcorreu o infinito? Não tem como transcorrer o infinito. Se o tempo fosse infinito, o hoje nunca teria chegado, porque existiriam infinitos dias antes de nós e as coisas teriam que percorrer um tempo infinito para chegar até o hoje. O infinito não tem como você percorrer o infinito. É como se fosse uma rodovia sem fim. Se você está numa rodovia sem fim, você não vai chegar a lugar nenhum. Né? Então, assim, o hoje nunca teria chegado se antes de hoje tivesse existido um tempo infinito. Logo, né, se o tempo fosse infinito, o hoje nunca teria chegado. Logo, o tempo não é infinito, ele teve um começo. Se o tempo teve um começo, o universo, que é temporal, também teve um começo, né? E esse começo, esse ser que deu origem ao universo, é um ser atemporal, né? Que está antes do tempo. Ele é um ser que não pode ser finito, porque o universo que é finito, como a gente viu pela analogia do Sol, girando em torno da Terra. Ele não pode ser um ser composto, então ele é um espírito puro, sem partes. E ele também não pode ter acidentes, né? Porque aquilo que tem acidentes, como a gente já viu, aquilo que é acidental, né? Tem que ter sido criado. Então Deus não tem acidentes, ele é pura essência. Ele é pura essência. Então, por essas 4 provas, a gente vê que Deus é infinito, que Deus não é composto por partes, que Deus é uma essência pura e que Deus é atemporal. Né? Então, essas 4 provas nos mostram, né, para o Saadia, o que é o argumento, os 4 argumentos Kalam, as 4 provas para o argumento cosmológico que nos leva à existência de Deus, segundo Saadia Gaon, que é um filósofo judeu. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até mais.